É, maníacos, acabou, né? 1 a 0 pro Arsenal, né? Contra nós, fazer o quê, né? Jogamos bem. Tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa pra falar. Muita, muita. Então, se quiserem ver o vídeo todo, espero que vocês vejam, tá? Dá um like, beleza? Curte, compartilha, por favor, pessoal. Dá aquela forcinha pra nós, tá? Que a gente tá fazendo uma coisa boa pra vocês. Então, começamos. Eu achei muito bom a escalação, né? Eu vi muito bem que o Rubem queria. Ele queria ter um time um pouco mais com a posse de bola, né? Rodar a bola. Ele colocou o Malte junto com o Belmo, o Bruno Fernandes recuado junto com o Casemiro, que a gente sabia que isso podia acontecer, né? O Matheus Cunha como aquele falso centroavante, né? Eu só não gostei. A única coisa que eu não gostei foi o Dalot como ala, né? Claro, ele teve alguns lances bons, mas preferia muito mais o Diallo. Mas assim, a gente tomou um gol besta, né? Pra mim foi um gol besta. Ali na hora que eu tava bravo pra caramba, eu achei que foi falta, mas depois você vê, foi uma questão daquela treta no meio, ali na grande área, né? Claro que você podia falar assim, pô, pode ser falta, porque meio que atrapalhou o goleiro, né? E na Premier League agora meio que mudou as regras, então eles não estão até chatos pra isso. Mas, cara, eu acho que não podia fazer melhor ali. Pra mim, o Bahia, eu acho que não conseguia fazer melhor. Mas ele foi até que bem no jogo. E depois que a gente tomou o primeiro gol, né, com o Calafiori, do Arsenal, a gente foi muito bem. A gente pressionou o Arsenal, foi pra cima. Tentamos muito, rodava a bola. O Malte teve um lance crucial que foi antes do 1 a 0, um contra-ataque, ele tira a bola do Saka pra mim. O que o Malte jogou bem, né? E a gente teve lances muito bons no primeiro tempo. A gente teve chance de empatar o jogo. O Ibemo, pra mim, o primeiro tempo do Ibemo foi muito bom. Né? Tem um lance que é o lance dele, né? Que ele corta pra dentro pra chutar e a bola desvia no Gabriel Magalhães. Só que quando o Matheus Cunha começa a sair pouco da área pra receber a bola, você vê a diferença, né? A gente vê a diferença. Não é à toa que eu sabia que o Sesco não seria titular, né? Como já chegou agora, então ele tem que se adaptar ao time. Então o Rubem colocou o Matheus Cunha como se centroavante. Mas depois que o Matheus Cunha eles começam a recuar um pouquinho mais para o Bruno Fernandes, o Ibelmo ou o Malte começar a espetar no ataque, você vê como ele rodava a bola, né? Teve lances muito bons no primeiro tempo do Matheus Cunha e para mim é uma boa contratação, né? É um cara que ele se dedica muito. A gente sabia que o Rubem queria o quê? Ele queria jogadores atléticos, né? Que corram, que batalham no meio campo, que pressiona zagueiros, e foi isso que teve hoje. O Matheus Cunha, o Ibelmo, o Bruno. Foi um jogo médio do Bruno hoje, né? Eu só fiquei muito bravo com ele porque tinha lances que ele errava e ninguém podia reclamar, mas ele ia reclamar. E teve lances que, vamos supor, o Dorgu teve um lance que ele errou uma bola e ele ficou bravo com o Dorgu. Cara, você não tá jogando muito bem hoje, mas você também tem que ter consciência que você também errou agora há pouco, né? E o primeiro tempo do Manchester foi muito bem. Né? Quando você, foi que eu falei, o Matheus Cunha da recuada, para o Belmo e o Bruno Fernandes e o Malte espreitar. Foi muito bem. O Dorgu, acho que no começo ali ele tava sofrendo um pouco com o Saka, né? Depois ele conseguiu melhorar no jogo, né? No primeiro tempo, o Dorgu. E foi ótimo, né? Gostei disso. O Saka, pra mim, ele não fez muita coisa hoje, né? Se você vê os lances hoje e vê as estatísticas, o United chutou muito mais vezes no gol que o Arsenal. O Arsenal, pra mim, não teve tantos perigos, né? Foi o gol de 1 a 0, um erro, um erro, uma falta, uma palhaçada, não sei lá que foi aquilo ali, pra mim, já fiquei bravo pra caramba. Que tivemos o primeiro gol, né? O primeiro gol do Arsenal. E o segundo tempo foi assim. Foi que eu pensei. Quando o Ruben não trocou ninguém, ele deu uma arrumada no time ali, né? Aí você vê que o United começou a pressionar mais o Arsenal, começou a impressionar mais o time do Arsenal na zaga, né?
E o Arsenal começou a ter uma dificuldade. Conseguia ser uma vez ou outra, mas não deu tanto perigo, né? E quando o United conseguia espetar essa bola com velocidade que o Dorgu ou o Dalot dava ou para mim para mim muito mais o Ibelmo dava muito perigo pro Arsenal, né? Aí o que, que o Rubem faz? 50 e poucos, 50, quase 60 minutos. Ele tira o Dalot e coloca o Diallo, que pra mim era pra começar o jogo, mas eu entendo muito bem que o Diallo é um cara também muito bom de meio o segundo tempo também, né? Mas pra mim é titular absoluto desse jogo, desse time. Quando ele coloca o Diallo, o time melhora, né? O Diallo começa a espetar mais, ele tem aquele um a um muito bom, né? Que é um cara que ele consegue, ele corta e chuta bem de média distância. E começou a atrapalhar muito a zaga, né? Aí o que acontece? O Arteta, ele põe o Madueke para tentar ter mais velocidade, né, no ataque, com o Havertz também. E claro, para mim, o que era para acontecido no primeiro tempo, ele coloca o Sesco. E, cara, uma coisa que eu vou reclamar muito. Vou reclamar não, eu vou. É que o primeiro jogo, então. Eu vou dar uma aliviada. É. Bruno, Cunha, Ibelmo, Dorcu, vocês de Alô. Cara, a gente contratou o Sesco. O Sesco é muito bom. Vocês têm que procurar mais o Sesco. Teve dois, três lances que o Sesco ele corre certo, ele finge que vai pro meio, ele corta mais pra cá, um pouco mais pra direita. Ou se o Cunha toca ali pro Sesco, pra mim ele era um gol, né? É o gol do Sesco ali. O Sesco, você vê que ele ataca bem onde tem que atacar, né? Não tanto com o Holland, que o Holland também ele correu um pouco torto, mas o Sesco ele corre certo. E teve dois, três lances que podia tocar pro Sesco fazer o gol, né? A gente não pode reclamar tanto do Sesco que foi o primeiro jogo dele. Não procuraram tanto ele como deveria procurar, né? Foi que não tem um lance do Bruno que o Diallo tá sozinho na ponta e ele quer forçar um lançamento pro Sesco. Caralho, não é pra você forçar quase 80 minutos. Toca pro Diallo, tava sozinho. Pode ver as duas, três vezes que o Diallo foi pra cima do Madueke, deu trabalho. Ele foi e conseguiu ganhar, né? Só que assim, a gente tem que procurar mais o Sesco, né? Eu acho que o próximo jogo, eu acho que o Sesco vê como titular, eu acho que ele vai fazer o esquema que todo mundo quer, né? Ali com o Bruno, junto com o Casemiro, e você vê o Matheus Cunha com o Ibelmo, que quando o Matheus Cunha ele é recuado para jogar mais perto do centroavante, a gente viu como o Matheus Cunha é diferente, né? Não é à toa que ele foi um dos 10 melhores jogadores da Premier League temporada passada. E não é à toa que o Rubem Amorim pediu muito o Matheus Cunha. O Ibemo para mim foi muito bem hoje. O Ibemo tentou, foi para cima, 1 a 1 ele cortava e chutava, ele cruzava, entendeu? Foi muito bem. Só que assim, para mim vai ser o próximo jogo vai ser Ibelmo, Matheus Cunha e Sesco, né? Acho que para mim, acho que o próximo jogo o Rubem não vai vir com o Dalot, vai vir com o Diallo, né? Eu acho que para mim vai ser uma coisa maravilhosa. Acho que pra mim vai ser um time que vai encaixar bem. E tivemos muita chance, cara. O Luke Shaw foi muito bem. Gostei muito do Luke Shaw hoje, né? Não comprometeu o time hoje. Jogou muito, muito bem. Eu acho que foi uma derrota de cabeça erguida, né? Claro, a gente queria ter ganhado hoje, né? De virada, tudo, de 1 a 0, 2 a 0 ou 2 a 1. Mas foi um jogo muito bom, gente. Foi um jogo que a gente tá vendo o Rubem Amorim tendo aquele 3-4-3, ele conseguindo arrumar o time tocando melhor, né? Por isso que ele coloca o Malte, Bruno Fernandes, Belmo, então. E, cara, tô gostando, né? O próximo jogo, eu acho que é contra o Fulham, né? Não sei se é contra o Fulham, contra o Everton, mas a gente vai melhorar, né? Muito mais, eu acho que a gente consegue ganhar do Fulham. E contra o Arsenal, cara, é um jogo muito bom, né? É um jogo muito bom, é uma derrota que eu fico feliz, né? Não é aquela derrota que você olha, putz, o time jogou nada. Foi uma porcaria. Mas não, foi um time que jogou muito bem. Bruno Fernandes, não vou falar muita coisa dele, porque é um cara que eu fico bravo às vezes com ele, essa questão de ele ficar sempre criticando outros jogadores, mas isso daí é o primeiro jogo, né?
Então vamos ver, né? O próximo jogo eu espero que o United consiga melhorar mais, né? A gente jogou muito bem. O Arsenal fez pouco. O Arsenal jogou um pouquinho mais recuado, né? E querendo ou não, o Arsenal hoje é um. É que nem falam, o Arsenal. O bloco médio do Arsenal é muito poderoso, né? E outro, esse Calafiori é um monstro, né? Que lateral barra zagueiro que joga, né? Mas é isso, pessoal. Foi pouco, né? Eu acho que podemos fazer muito melhor e para ganhar, né? Jogamos para ganhar hoje, pressionamos muito bem o Arsenal, mas na próxima a gente vai ganhar o próximo jogo. É isso, maníacos. Tamo junto, tá? Já falei no começo do vídeo, curte, dá like, compartilha. Curtir e dar like é a mesma coisa, né? Desculpa. Mas compartilha, tá, pessoal? Dá um like aí. A gente precisa muito disso, tá? A gente voltou com tudo, vai ter todos os jogos, vai ter pós-jogo. A gente vai fazer várias coisas pra vocês, vai ter live, vai ter tudo. Então, por favor, tá? Agora é o Maníacos United. Tão maluco! E vamos pra cima o próximo jogo, molecada, porque esse time aqui, ó, é o maior do mundo e da Inglaterra, porra. Tchau pra vocês. Falou!